Michael Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso ainda criança nos Jackson 5 e mais tarde se tornou o artista mais influente da história da música, com hits como Thriller, Billie Jean e Beat It. Conhecido pelo talento, pela dança e pelo impacto gigante na cultura, Michael marcou gerações e marcou a música para sempre. Mas por trás do rei do pop, existem curiosidades que ninguém sabe. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar aqui sobre Michael Jackson, né? Eu acabei de dar um resumo, um pouquinho da história do que foi o Michael Jackson. Mas tem histórias que ninguém sabe sobre ele. Um exemplo é que no dia 16 de setembro de 1986, há muito tempo atrás, na edição do tabloide do National Enquirer, eles postaram a foto da capa, o Michael numa câmara hiperbárica. E desde então surgiu uma lenda que as pessoas falavam que Michael tinha comprado essa câmara hiperbárica para prolongar sua vida até os 150 anos. Meu Deus, não faz sentido nenhum. Isso daqui é uma lenda que surgiu assim que postaram essa foto dele. Mas a grande verdade é que o Michael ele tinha visto essa câmara hiperbárica quando ele sofreu lesões de queimaduras durante o comercial que ele estava gravando para Pepsi. E assim, ele estava no hospital e ele resolveu testar essa câmera hiperbárica por causa que estava lá inaugurando nesse hospital que ele estava naquele dia. E essa foto foi tirada ele testando essa câmera hiperbárica. Então isso daqui é um grande fake news que criaram do Michael e até hoje tem pessoas que acreditam nessa fake news. Tanto que no ano de 1993, o Michael negou os boatos de ter uma câmera hiperbárica em sua casa durante a entrevista para Oprah Winfrey. Essa história é tão louca, quero dizer, é uma coisa do tabloide, totalmente inventada. Eu vi a câmera no centro de queimados do Broadmoor Hospital e decidi apenas entrar nela e dar uma olhada, e alguém tirou a foto. Quando revelaram a fotografia, a pessoa que revelou disse: "Olha, o Michael Jackson fez uma cópia", e as fotos correram o mundo com essa mentira. Por que as pessoas compram esses jornais? Esse daqui você pode ver que o Michael Jackson aí não curtia muito os tabloides, né? Porque inventava muita mentira dele. Imagine se ele vivesse no dia de hoje com Twitter, com o Instagram inventando fake news direto sobre famosos, sobre outras pessoas, tipo, até já teve fake news do nosso querido, né, Choquei, que inventou aquela fake news daquela garota e acabou, né, infelizmente, tirando a vida. Então, a fake news hoje em dia tá muito poderosa. E imagine se o Michael Jackson existisse no dia de hoje. Imagine o tanto de fake news que ia ter com o nome dele. Se naquela época lá, só com tabloide, já tinha muita fake news que o Michael tinha que passar, imagine no dia de hoje. Eu fico imaginando, tipo assim, o que o Twitter ia transformar o Michael Jackson. Ia ser uma loucura. Mas agora, partindo para outra curiosidade, você já sabia que o Michael Jackson, ele sabia compor sem instrumentos a música dele? Exatamente, ele fazia o próprio som do instrumento com a própria voz, ele fazia tudo. E, tipo assim, numa gravação ele gravava a voz, depois gravava ele fazendo instrumento, daí ele colocava tudo ao mesmo tempo pra compor a música, porque daí ele já sabia o estilo que ele queria, os instrumentos, daí depois ele só trocava o instrumento e deixava daquele jeito que tava feito com a voz dele. Ele era muito genial. Você não consegue ver hoje em dia nem um cantor, né, podemos falar cantor, fazer sem o autotune uma música. É loucura o que o Michael Jackson fazia, tipo, ele fazia até o instrumento com a voz dele. Um exemplo é na música Beat It. Eu até tenho dificuldade pra falar o nome dela, mas ela é muito famosa essa música, ele compôs desse jeito aqui. Eu vou colocar um pouquinho do trecho dele produzindo essa música pra não dar copyright no meu vídeo. Mas fica assim. Por volta dos anos 80, o Michael Jackson ele começou a usar máscaras na rua, usar luvas bastante tempo, tipo assim, não só no show. Ele começou a usar luva no dia a dia, se cobrir bastante. E isso daí é por causa do vitiligo que ele tinha. Exatamente, que atacou a pele dele, que ele passava muito produto na pele. Exatamente, é porque ele tinha muita insegurança com a pele dele e até porque ele trabalhava a imagem dele. Por ser uma das pessoas mais famosas, ou a pessoa mais famosa naquela época do mundo,
Ele tinha que trabalhar muito a pele dele, ele tinha muita segurança, medo que as pessoas não iam gostar dele. Uma porque ele já tinha traumas, né, que nós vamos falar mais pra frente. Ele tinha muito medo das pessoas não gostar dele, zoar a aparência dele por causa do vitiligo. Então ele tinha muita insegurança. Por isso que ele passava muita maquiagem, cobria, usava bastante luvas. Você pode ver várias imagens dele coberto, usando máscara, assim, tipo, cobrindo todo. É por causa lógico, em alguns lugares, porque ele não queria aparecer a imagem dele. Mas tipo assim, ele usava essa desculpa, né, pra, tipo, as pessoas não descobrir que era ele ou não ficar parando ele em todo lugar. Mas na real era por causa que era o vitiligo atacando. O Michael Jackson, ele era muito emotivo, ele tinha muita facilidade pra chorar. Isso daí é graças aos problemas, os traumas que ele tinha na infância, que acabaram ocasionando nisso. Ele tinha pai que era muito abusador psicológico, ou até coisas piores. Ele era um pai que era muito rígido com seus filhos para eles fazer sucesso, entendeu? Então o Michael, ele acabou desenvolvendo muito trauma, muito problemas. Ele era muito fácil de chorar, tipo, muito fácil. Hoje em dia é mais fácil de ver pessoas nas mesmas situações e a pessoa falar, entendeu? Por causa que hoje em dia nós entendemos a depressão, entendemos os traumas, entendemos essas coisas. Mas antigamente era muito tratado como frescura, como se a pessoa era fraca, entendeu? Mas não, isso daí era problemas que o Michael tinha desde a infância, também graças à fama desde cedo, a pressão desde novo. Entendeu? Que acabou ocasionando nesse problema que ele tinha quando ele era adulto. Então a mente dele era toda problemática por causa disso, cheia de traumas. Então por isso que ele tinha esses problemas. Então se você também tem um problema assim, sabe, psicológico, eu te recomendo você ligar no 188. Hoje em dia você pode ligar 188 no seu celular, é um número de emergência que vai ter algum psicólogo 24 horas para te atender, para você conversar com alguém, entendeu? Se você não tem nenhum psicólogo, você não tem uma condição de pagar um psicólogo, você pode ligar nesse número que eles vão te atender, vão ver o seu problema, vão te analisar, vão te ajudar, entendeu? Não procure a forma pior de você resolver seus problemas, entendeu? Porque na real não vai resolver nada. O certo é você tentar se curar disso. O Michael Jackson, ele era uma pessoa muito quieta. Ele preferia evitar o conflito, as discussões e se isolar, entendeu? Ele não gostava de, tipo, tentar resolver conversando os problemas dele. Ele só se isolava. Ele não era uma pessoa que era aberta a ficar discutindo, não gostava de conflito, não gostava, ele só se isolava. Isso daqui também era causa do motivo anterior que eu falei, né, dos traumas. Ele tinha muito gatilho por causa da infância com o pai, entendeu? Muitos problemas com o pai que ele teve durante a vida. Esse daqui já é uma coisa que a maioria das pessoas sabe, né, por causa do pai dele. Então por isso que não tá tanto nesse vídeo, mas esses problemas psicológicos é graças à situação com o pai dele. Mas esse daqui é um caso mais famoso, todo mundo sabe do pai dele. Mas é isso, se você gostou desse vídeo, dessas curiosidades, se você quer mais vídeo desse estilo, de outras pessoas, de outros famosos antigos, ou de famosos atuais, ou de outras coisas também, curiosidade geral, comenta aí pra mim ver, eu quero um comentário seu, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso, obrigado por você ter assistido até aqui, se você assistiu até aqui, comenta alguma palavra, Michael, comenta Michael aí nos comentários que mostra que você assistiu até aqui. Então é isso, amo vocês, até o próximo vídeo. Também um tema que esse vídeo aqui traz também, uma visão que nós temos do Michael, é que no final das contas, mesmo ele sendo top 10 ou até top 5, até tipo top 3 pessoas mais famosas da história, ele no final ele só é uma pessoa normal também, com problemas. Só que a fama acabou transformando ele em uma visão diferente que as pessoas teve dele. Algumas pessoas olham ele com olhar de monstro. A maioria das pessoas são fake news que as pessoas criou dele. Algumas pessoas, nós nunca vai saber a real sobre ele. Afinal, até a morte dele, a turma cria, tipo, notícia, tipo, será que ele morreu mesmo? Será que ele fingiu a morte dele? Pode ser também real que ele fingiu a morte dele pra buscar paz.
Entendeu? Porque a morte dele foi caixão fechado, se eu não me engano. Então, tipo assim, foi uma morte bem estranha. Tem aquela situação do hospital, sabe? Que quando ele chegou no hospital, foi muito estranho ali a situação do Michael Jackson no hospital. Ele chegou morto ou chegou vivo. É uma situação muito curiosa disso. Eu até pretendo trazer um vídeo mais sobre essa situação mesmo da morte dele, se é real ou não é. Bia, outra notícia eu já fazendo sobre a morte dele. É outra coisa que mostra que nem na morte dele ele teve uma paz. Modo de falar, tipo, ele não teve uma paz. E por que eu tô fazendo paz? É sabor morte do Michael Jackson? Será que foi sabor morte ou ele morreu realmente? Entendeu? É uma loucura isso. Porque a vida dele realmente foi louca. Eu acho que o poder da fama, a fama em excesso, tudo que é excesso é ruim. Então a fama também deve ser ruim em excesso. É uma loucura isso que aconteceu. Mas é isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal e deixa o comentário aí, hein?